Olá pessoal, mais um vídeo de Alexandre do canal Livre Pensador. Fiz um vídeo já tem mais ou menos umas 2 ou 3 semanas falando sobre este livro aqui, A Virtude do Egoísmo. A Virtude do Egoísmo, de Ayn Rand. Ayn Rand, uma filósofa russa, que por motivo político e de perseguição teve que sair da Rússia e ir morar nos Estados Unidos, onde ela encontrou liberdade de expressar as suas opiniões, as suas crenças, as suas ideias. Porque lá onde estava, na União Soviética, não podia contestar a opinião do governo, não podia contestar, na sua época, a opinião do governo. Depois eu irei trazer mais detalhadamente sobre esta questão da vida, de Ayn Rand, uma filósofa russa, que fundou uma escola chamada Objetivismo. E neste livro aqui, A Virtude do Egoísmo, A Virtude do Egoísmo, aqui na orelha do livro, o Denis G. Xavier, que é um dos seus seguidores, é um dos seus apoiadores aqui no Brasil, ele escreve da seguinte maneira: no uso popular, a palavra egoísmo é um sinônimo de maldade. A imagem que invoca é a de um brutamontes, homicida que pisoteia pilhas de cadáver para atingir seu objetivo. Isso é a imagem, que as pessoas têm de quando fala fulano é egoísta. Porém, o significado exato de egoísmo presente no dicionário é preocupação com os seus próprios interesses. Egoísmo é isso. Preocupação com seus próprios interesses. Esse conceito não inclui avaliação moral. Ou seja, não nos diz se a preocupação com os nossos interesses é boa ou má, nem o que constitui os interesses reais do homem. Também tarefa da ética responder tais questões. Então está aí o comentário de Denis Xavier. Egoísmo é a preocupação com seus próprios interesses. E o dicionário não diz se é boa ou má essa preocupação. A pessoa agir assim. O que é, também ele diz aqui, os interesses do homem. E aqui neste livro, ela começa falando sobre ética, a ética objetivista. A ética objetivista. E, portanto, eu grifei aqui alguns assuntos sobre a ética objetivista.
o que a escola objetivista de Ayn Rand ensina sobre ética, ou seja, como você se relacionar socialmente, né, com as pessoas no seu dia a dia. A ética objetivista defende e apoia orgulhosamente o egoísmo racional, que significa os valores exigidos pela sobrevivência do homem enquanto homem, ou seja, os valores exigidos pela vida humana, e não os valores produzidos pelos desejos, emoções, aspirações, sentimentos, caprichos ou necessidade brutamontes irracionais, que nunca supera a prática primitiva dos sacrifícios humanos, que nunca descobriram uma sociedade industrial e que não concebe outro interesse pessoal que não seja agarrar a recompensa do momento. A ética objetivista defende que o bem humano não requer sacrifício humano e não pode ser alcançado pelo sacrifício de ninguém. Sustenta que os interesses racionais dos homens não colidem, que não há conflito de interesses entre homens que não desejam o imerecido, que não fazem sacrifício, nem os aceita, e que lidam entre si como negociantes, trocando valores por valores. O princípio da troca é o único princípio ético racional para todos os relacionamentos humanos. Para todos os relacionamentos humanos, pessoais e sociais, particulares e públicos, espirituais e materiais. É o princípio da justiça. Então, ela defende aqui o egoísmo racional. O homem buscando os seus interesses racionalmente, usando a razão. E ela toma como exemplo aqui a questão do comércio, né? O princípio da troca, né? O comércio. Troca-se mercadoria por moedas. Troca-se mercadoria por dinheiro. Nesse princípio de troca, não há coação. Não há coação. Não há coação. O homem age racionalmente numa troca, visando o seu interesse, usando o seu lucro, o seu benefício. E nessa ação interessada, egoística, usando a razão, ele não usa a força para querer tomar do outro aquilo que é seu. Entendeu? Ele usa a liberdade, o respeito, né, pelo que é do outro. Ele respeita o que é do outro. E chama para uma troca, chama para um comércio, né? Para um comércio, para negociar. Você vende esse produto, eu dou X desse produto. O camarada, eu vendo, mas só vendo por X. Lhe interessa? Você tem interesse? Eu lhe vendo. Agora só vendo por X. Eu dou X. Não, não dá. Então, você não vai obrigar aquela pessoa a lhe vender aquele objeto pelo aquele valor que você ofertou, que você chegou. E nem o outro é obrigado a forçar você a comprar. Cada um visando o seu interesse. Um quer ganhar mais
pediu alto para ganhar mais. Aí não deu certo, você... Tudo bem. Vou partir para outra. Vou procurar outra pessoa, outra loja, para a gente ver se negocia. E assim sucessivamente. Então, o egoísmo racional é diferente do egoísmo, no caso, irracional. O egoísmo irracional é quem pratica é o ladrão. O ladrão. Ele deseja, quer aquilo e não quer adquirir através da compra. Ele quer tomar e quer tomar à força. Então ele quer adquirir, deseja aquilo, egoisticamente, quer para ele, mas não quer pagar o preço. Ele quer sacrificar o outro. Quer sacrificar o outro. Tomando à força aquilo que é do outro. Então, ela aqui dá explicação, beleza, sobre o egoísmo racional. Todos nós, na vida, buscamos os nossos interesses. Essa é a verdade. As pessoas, na maioria das vezes, agem interessado, visando os seus interesses. Dificilmente agem desinteressadamente. Agora, há doutrinas por aí que quer que o camarada seja altruísta, agir desinteressadamente. Que as ações do indivíduo sejam ações que não visem o interesse dele, mas o interesse do outro. Quer que ele se sacrifique pelo outro. E ensinam-se por aí que o homem bom é esse, que a mulher boa é essa. É aquela que não age baseado no egoísmo racional, que age baseado no altruísmo. O altruísmo é você viver para o outro. Fazer tudo visando o bem do outro. Visando o bem do outro, a vantagem do outro e não a sua. Então isso não é racional, uma pessoa agir assim. Como é que você vive a sua vida, viver para outro e desprezar você mesmo? Aí você não está amando nem a si mesmo, porque você não está valorizando a si mesmo. Então ela diz assim, o princípio da troca é o único princípio ético, racional, para todos os relacionamentos humanos, pessoais e sociais, particulares e públicos, espirituais e materiais. É o princípio da justiça. Olha bem o comentário. Um negociante é um homem que merece aquilo que adquire. Um negociante é um homem que merece aquilo que adquire. E não dá, nem toma aquilo que não é merecido. Não trata os demais como senhores ou escravos, tá vendo? O negociante. Não trata os demais como senhores ou escravos. Ele age com justiça. Ele não quer tomar aquilo que ele não é merecido, aquilo que não é dele. Ele também não quer dar o seu, né? Ele também não quer dar o seu. Nem quer o dos outros, nem dá o seu. Aqui tinha uma pessoa milionária, aqui na cidade onde eu moro, e ele dizia sempre isso. Eu não dou o meu, mas também não quero dos outros. Né? E aquele que dá o que é seu, acaba pedindo. Ele dizia sempre isso. Não trata os demais como senhores ou escravos. Ele não se curva perante os outros como senhor, porque ele é sobre si, ele é um homem livre, uma mulher livre, e também não trata os outros como escravo.
respeita, né? Respeita. Mas como iguais, independentes. Lida com eles por meio de uma troca livre, voluntária, não forçada nem coagida, que beneficia ambas as partes, respeitando seus julgamentos independentes. Um negociante não espera ser pago por suas negligências, mas por suas realizações. Não transfere aos outros o peso de seus fracassos e não hipoteca sua vida em servidão pelos fracassos de outros. Então, é isso aqui. A ética objetivista, ela defende o egoísmo racional, né? O egoísmo racional. E o egoísmo racional é aquilo que acontece com o negociante. Com o negociante no comércio. Ninguém abre uma loja pensando que no lucro. Não vou ter lucro, não quero lucro, não. Vou comprar mercadoria e vender pelo mesmo preço. E como é que ele vai pagar a energia, a água, o funcionário, se ele não tiver lucro? Então, cada um que abre um comércio é pelo egoísmo racional, é visando o seu interesse acima de tudo. É isso aí. Então, depois eu vou prosseguir fazendo mais comentário aqui sobre este livro, A Virtude do Egoísmo, e o assunto é a ética objetivista. A ética objetivista é a filosofia de Ayn Rand, uma filósofa russa, ateia. Aí é que eu valorizo mais. Uma mulher ateia, uma mulher racional. Então, por enquanto é só. Depois vou dar continuidade a esse comentário da ética objetivista. Então, ela defende, né? A ética objetivista defende e apoia orgulhosamente o egoísmo racional. O egoísmo racional. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, inscreva-se no meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, passe bem.